Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu estou com o corpo ativado, gente. Resolvi voltar a malhar. Estou aqui ativada, então acordada. Então acorda aí também. Vamos orar o Salmo 91, esse salmo poderoso. Mas antes da gente orar o Salmo 91, esse salmo poderoso, um salmo que a gente tem que começar o nosso dia com ele, para que a gente saiba que estamos protegidos, que a gente saiba que o Senhor nos tira de qualquer problema, que Deus é o meu refúgio, que eu confio nele, porque nele estou seguro. E aí, gente, eu queria falar com vocês sobre um post que eu vi hoje de manhã cedo. Tava indo para academia e aí li um pôster do Pastor Cote, que a minha discipuladora repostou, né? E aí vinha falando sobre avivamento, que o verdadeiro avivamento vai acontecer quando as famílias se restaurarem, quando as famílias forem reconstruídas. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Nosso Deus é Deus de Isaac, ou é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É um Deus geracional. Então ele se preocupa com isso, com as gerações. E nós, como famílias, nós precisamos nos levantar. Porque o verdadeiro avivamento, gente, vai vir através das famílias. E as famílias cada vez mais estão se destruindo, se desfazendo. E os casais, principalmente, estão numa guerra tremenda, né? E a gente, espiritualmente, nós somos geracionais. Nós precisamos ter essa consciência. E uma das coisas que eu vejo que está destruindo o casamento, porque é através do casamento, é através dos casais que as famílias são construídas, né? E ali naquele lar, naquele lugar, naquela casa, os casais é que precisam estar bem, estar tendo uma vida funcional, está livre, né, de coisas, de maldições, que são geracionais também, que a gente precisa ter essa consciência, que a gente precisa se livrar das nossas crenças que nos limitam, dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas feridas. Nós temos coisas boas, geracionais, sim, porque nós carregamos sempre algo, mas existem coisas ruins. E às vezes a nossa casa está tão suja pela ofensa, né? Pelos traumas, pelas feridas, que ela precisa ser limpa. Ontem eu falei sobre isso. Quem vai ver a glória de Deus? Quem tem o coração limpo. E a gente precisa limpar o nosso coração, a gente precisa tirar essas travas de dentro de nós. E eu vejo que uma das coisas, porque eu estou lendo o livro A Isca de Satanás, e fala sobre a ofensa. E uma das coisas que Satanás ele utiliza é essa armadilha. E ele vai utilizar justamente as pessoas que são próximas a gente. E aí, nesse segundo capítulo que eu tô lendo, que a gente vai até discutir hoje no discipulado, uma coisa que eu queria frisar aqui para você: ande com pessoas que te levem além, que abram os seus olhos, que te impulsione para frente, te impulsione para ser melhor, te impulsione para poder olhar para a sua família melhor. Porque o mundo tá cheio de gente aí do mesmo. Casamentos destruídos,
vidas disfuncionais, filhos disfuncionais. E a gente precisa acordar. E aí, nesse segundo capítulo, ele vem falando sobre o escândalo em massa, que é justamente essa questão da gente se escandalizar, né? Que ele vem trazendo aqui. E depois de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, é esse caminho. E aqui, quando ele fala sobre escandalizar, é sobre a ofensa. Então, primeiro você é ofendido, depois você trai e depois vem o ódio uns aos outros. E não são de pessoas distantes, são de pessoas da nossa família, da nossa convivência, de pessoas próximas. E aí ele vem falando sobre o esfriamento também do nosso coração. Que muitos vão esfriar, né? O amor vai se esfriar. E qual é esse amor? O amor ágape, que é o amor que Deus derrama no coração de seus filhos. Não é esse amor de irmão que às vezes ele até cita que eu lavo as suas costas e você lava as minhas. Um amor condicional, um amor que pede algo em troca. Não. O amor que tem que ser derramado é esse amor que Deus derrama sobre o nosso coração, que é um amor sem retribuição, sem desempenho. Não importa o que você faça, não importa o que a pessoa faça, entendeu? Então, é esse amor que tem que ser trabalhado em nós. É esse amor que nós temos que entender que Deus derrama em nós. E muitas vezes a gente está semeando para a nossa própria carne. E aí a gente vai colher o quê? A carne. Quando a gente semeia para o Espírito, nós vamos colher para o Espírito, para a vida eterna. Então, muitas vezes a gente está semeando o amor de Deus, mas muitas vezes a gente não vai receber o amor de Deus daquela pessoa, daquela mesma pessoa que a gente semeou. E nem naquele tempo que a gente acha que é oportuno para nós. Ele também fala sobre isso aqui no livro. Então, que a nossa oração hoje é que a gente tenha fé no amor do Pai. Que a gente tenha fé e que a gente ame com esse amor ágape, com esse amor que não quer nada em troca. Então, aqui no livro ele fala que a ofensa, ela pode estar trazendo morte para a sua vida. Ela pode estar trazendo morte. E aí, o que é que causa essa ofensa? A expectativa. Nós criamos tanto expectativa, nós andamos tanto em amor egoísta que a gente se decepciona com facilidade quando as nossas expectativas não são atendidas. Gente, é cada lapada que dá aqui nesse livro. E ele diz assim também, ó, nós nos predispomos a nos ofender quando exigimos certos comportamentos daqueles com quem nos relacionamos. Quer dizer, nós estamos tão cheios de si que nós queremos que os outros se comportem do jeito que eu quero. Quanto mais esperamos, maiores são as possibilidades de nos ofendermos. Então, quanto mais eu espero do outro, quanto mais eu espero o comportamento do outro, mais eu me coloco nessa possibilidade de ser ofendida. E aí, com isso, a gente vai criando muros de proteções. E o que é que acontece? Por que as famílias estão se destruindo? Porque eu trago algo, né? Na minha geração, eu trago algo, eu carrego os meus traumas, as minhas feridas, as minhas mágoas. E aí eu vou criando muros. E aí eu me relaciono também com pessoas que vão ajudando a colocar tijolinho nesses muros. Aí ele diz assim, ó, quando somos feridos, construímos muros para proteger nosso coração e evitar futuras feridas. Passamos a ser seletivos, negando a entrada a todos que temem que possam nos ferir. Sondamos e deixamos de fora qualquer pessoa que aparentemente
nos deve algo, impedindo o acesso até de que paguem a dívida completamente. Então, a gente impede acesso de outras pessoas, impedem acesso de pessoas, porque a gente acha que alguém deve alguma coisa a nós, porque eu fui ofendida. Abrimos nossas vidas somente para aqueles que acreditamos estar do nosso lado. É fácil, gente, viver assim. Os cristãos ofendidos direcionam seu foco para dentro e se tornam introspectivos. Se não corrermos o risco de nos ferirmos, não podemos dar o amor incondicional. Qual é o amor que você quer dar? Esse amor que você quer algo em troca? Ou esse amor incondicional, que é o ágape, que Deus já derramou sobre a sua vida? Entenda, Deus já derramou esse amor em você. Você precisa transbordar e às vezes esses muros estão impedindo. Ah, Leandra, você está falando tudo é muito bonito, mas não é fácil. Não é, gente. Não é fácil ser cristão, não. Não é fácil, não. Não é fácil para mim também, não. Mas quando eu leio uma coisa dessa, eu tenho que colocar no meu coração esse amor, que na Bíblia mesmo fala. Sabe por que também as famílias estão sendo destruídas? Porque lá diz, perdoe 70 vezes 7 por dia. Nós estamos perdoando? Não, ou a gente está se ofendendo 70 vezes 7 por dia, por tudo que as pessoas falam, por tudo que as pessoas fazem, o comportamento das outras pessoas, eu falo isso direto. Não tem que influenciar no seu comportamento. Ah, porque aquela pessoa fez isso, eu vou fazer isso. Não tem que influenciar, gente. A mentalidade da gente tem que ser essa. O meu comportamento independe do comportamento do outro, do que o outro faz. A vida não pode se sustentar se for retida. Aqui ele fala sobre o mar que tem o Mar Morto. O Mar Morto, ele só recebe água. Ele não leva água para nenhum lugar. Ele não tem vida, não tem planta, não tem peixe. E muitas vezes nós estamos assim, igual o Mar Morto. A gente só recebe, mas daqui não sai nada, porque fica retido. Entenda, se o seu coração não perdoa, se você vive ofendido, se o comportamento da outra pessoa influencia nos seus, não tem como você fluir. Sabe, nesse post mesmo que eu vi, é porque não tem como eu ver aqui agora, falava justamente sobre isso, sobre a gente ir na igreja, receber o Espírito, pode até descansar no Espírito, falar em línguas, mas se não tem essa restauração familiar, não tem essa reestruturação familiar, se você não entende isso, não tem como haver avivamento. O avivamento vai acontecer nas famílias e nós precisamos nos levantar para poder fazer diferente, para poder derramar esse amor ágape, esse amor que não precisa de devolver para mim, porque já tem em mim, porque Deus já está em mim. A gente está só repetindo o padrão. E isso precisa ser quebrado hoje em nome de Jesus. Nós vamos orar o Salmo 91 para essa quebra de padrão, de ferida. Que se a gente for olhar para as nossas famílias, é tudo destruído. Os divórcios acontecendo. Os filhos se revoltando. Gente, eu não estou dizendo que a minha família é perfeita, porque não é. Mas eu entendo o que Deus quer fazer em mim, através de mim, para a glória dele acontecer. E é preciso ser na minha família, começar na minha família. E eu creio que o que ainda não está ajustado, não está alinhado, ele está cuidando, porque ele sabe do meu coração, ele sabe do meu esforço, do esforço meu e do meu esposo, para que a nossa família quebre esses padrões geracionais, para que os nossos filhos não vivam o que a gente viveu,
Não carreguem os traumas. Entendeu? A gente faz o possível, mas quem trabalha é o Espírito Santo. Eu não consigo mudar os meus filhos. Eu não consigo mudar o comportamento dos meus irmãos, da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro. E eu não vou me alinhar. E o meu comportamento não está alinhado ao comportamento deles. Eu não estou condicionada ao comportamento deles. Entenda isso. É sua mentalidade que precisa ser mudada. Não é a mentalidade deles. A mentalidade deles pode ser que nunca sejam mudadas e você está aí vivendo em sofrimento. É preciso ter essa mudança de mentalidade. Não importa o que o outro fizer, eu vou amá-lo incondicional, porque é esse amor que vive em mim. Fácil não é, porque sozinha também a gente não consegue. É o Espírito Santo de Deus que precisa estar em nós, de verdade. Aí diz assim, mais o livro, assim um cristão ofendido é alguém que recebe vida, mas por causa do medo não consegue liberar a vida. Você não está liberando vida na vida dos outros. Não se iluda. Enquanto isso não for resolvido dentro de você, não precisa ser resolvido com o outro. Não precisa ser resolvido dentro do outro. Precisa ser resolvido dentro de você. E aí diz assim, as pessoas ofendidas são capazes de encontrar passagens na Escritura para sustentar sua posição, mas não é a forma correta de compartilhar a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus sem amor, olha só. Era cheio disso, eu estava vendo o The Chosen, e é cheio disso na vida de Jesus, na vinda dele. Porque existiam os fariseus, e eles sabiam muito a lei. E Jesus veio ajudar essas pessoas a entender a palavra de Deus e não a lei. Então, quando é o conhecimento da palavra sem amor, é uma força destrutiva, porque ela faz o homem inflamar de orgulho e legalismo. Isso faz com que nos justifiquemos em vez de nos arrependermos por falta de perdão, criando uma atmosfera na qual podemos ser enganados. Porque o conhecimento sem o amor de Deus leva ao engano. Aí ele vem falando no próximo tópico sobre os falsos profetas, né? Um ministro ou um cristão, ele é o que vive e não o que prega. Não adianta estar aqui falando palavras bonitas. Não adianta estar aqui lendo a Bíblia. Não adianta a gente estar recitando aqui versículos, se a gente não coloca em prática. E o Espírito Santo está trabalhando na sua vida hoje. Ele entende que você quer, que o seu coração quer. Então se abra para ele hoje. Para que você entenda esse amor grandioso, que tome essa paz, que tome todo o seu coração. E que você entenda que seu comportamento não precisa estar direcionado, nem alinhado com o comportamento do outro, e sim para as coisas que o Senhor tem para a sua vida. Você precisa parar de focar nisso. E parar de ser ofendido. Aí, mais para frente, ele fala sobre a geração de informações. Ele vem falar aqui que Paulo, se ele estivesse vivo hoje, ele lamentaria ao ver o que previu acontecendo nos nossos dias. Ele veria uma multidão de homens e mulheres frequentando retiros, seminários, cultos, missa, né? Que existe as pessoas que têm a religião do catolicismo, acumulando um conhecimento nas escrituras. Eu participo bastante de retiro, de seminário, de culto, de coisas que realmente dizem a palavra de Deus. E ele os observaria correndo atrás de uma nova revelação, a fim de viverem vidas mais egoístas e com mais sucesso.
Ele veria ministros levando uns aos outros à justiça por causas justas. Ele veria publicações, transmissões de rádio, né? Ele veria gente da igreja, todos profetizando o senhorio do Senhor e ao mesmo tempo sendo incapazes de perdoar. Gente, o perdão é uma grande arma que nós temos para destruir o inimigo. Não é o outro, é sobre Deus, não é sobre a gente nem sobre o outro. É sobre o Deus que age em nós. Libere perdão a todo momento. A todo momento libere perdão. A pessoa não merece, não. Não merece. As pessoas que a gente libera perdão é justamente as pessoas que não merecem. Então arrependei-vos e libertai-vos do vosso engano. Ó geração de hipócritas, que buscai os vossos próprios interesses. Quando nós estamos ofendidos, gente, a gente só olha para a gente. E por que a gente se sente ofendido? Porque não fomos tratados. Lá mesmo no episódio que eu vi de The Chosen, os fariseus, eles achavam, os mestres da lei, que eles não precisavam ser tratados espiritualmente. Que estava tudo certo conhecer a palavra de Deus. Mas que eu não precisava ser tratado espiritualmente. E aqui no livro diz assim, não importa o quanto você está atualizado sobre as suas novas revelações, dos muitos seminários e congressos que frequentou, em quantos livros você leu, e nem mesmo quantas horas você ora e estuda. Se você está ofendido e não consegue perdoar e se recusa a se arrepender por este pecado, você ainda não chegou ao conhecimento da verdade. Você está no engano e tem confundido outras pessoas com seu estilo de vida hipócrita. Independente de qual seja a revelação, o seu fruto conta uma história diferente. A gente fala uma coisa e as minhas atitudes são outras. Você passa a ser uma fonte que roja águas amargas, que trazem engano e não verdade. Gente, eu sei que não é fácil. Eu tenho família também, eu tenho mãe, eu tenho irmãos. E eu fiz uma promessa para mim mesma. Não importa o que, às vezes, os meus irmãos, aconteça algo com eles em relação à minha mãe, e nem minha mãe em relação aos meus irmãos. Eu não vou ficar chateado com ninguém, tá? Então, assim, eu já coloquei isso na minha cabeça. Então, eles podem falar o que quiser, pode acontecer o que quiser, minha mãe pode falar o que quiser comigo, meus irmãos podem falar o que quiser. Mesmo assim, eles não vão conseguir que eu fique com raiva deles. Eu já coloquei essa meta na minha vida. Nem que eles briguem entre si. Não importa. Entendeu? E aqui também, eu não vou agarrar essa isca de Satanás. De me sentir ofendida pelo meu marido. De me sentir ofendida pela minha sogra. De me sentir ofendida pelo meu sogro. De me sentir ofendida pela minha mãe. De me sentir ofendida pelos meus irmãos. Pelos meus filhos. Essa isca aqui eu não vou. Essa não. É real isso. É real. Já aconteceu fatos que eu poderia ter ido para um lado. Mas aqui não. De jeito nenhum. Aqui não. Se for preciso eu pedir perdão, eu vou pedir. Se for para me livrar disso aí, eu vou pedir. Aí vem a parte da traição. Como eu falei lá no início, que na palavra de Deus, que neste tempo muitos hão de se escandalizar, parêntese, ofensa, depois vai ser trair, depois vai ser a gente odiar, porque esse é o caminho. E aí, vai levando, né, o escândalo, entendido como ofensa, leva à traição, e a traição leva ao ódio. Assim, uma traição no reino de Deus ocorre com a busca do seu próprio benefício ou sua proteção a custo de outro. Quanto mais próxima a relação, mais grave é a traição. Trair alguém é o abandono definitivo da aliança.
Quando a traição ocorre, o relacionamento não pode ser restaurado, a não ser que o arrependimento genuíno venha a seguir. Por sua vez, a traição leva o ódio, que traz consequências graves. A Bíblia declara claramente que todo que odeia o seu irmão é um assassino. E todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Porque não vivemos segundo a lei. Por que não vivemos segundo a lei do amor? Porque somos tão rápidos em trair, em vez de entregarmos nossas vidas uns pelos outros, mesmo correndo o risco de sermos enganados. O motivo é este: o nosso amor se esfriou. E o resultado é que ainda estamos procurando nos proteger. Não podemos entregar o nosso cuidado a Deus com confiança quando estamos tentando cuidar de nós mesmos. E no Salmo 91, que a gente vai ler daqui a pouco, ele diz assim, ó: se você se apegar a mim para salvar a sua vida, diz o Senhor, eu tirarei você de qualquer problema. Aprenda a confiar em mim, que eu cuidarei de você como ninguém. E é justamente isso. O amor que se esfriou é o resultado que estamos procurando, porque nós estamos tentando nos proteger, onde nós deveríamos entregar o nosso cuidado a Deus. Entregue de verdade, não queira controlar essa situação. Entregue de verdade a Deus e tenha esse amor genuíno no seu coração. Perdoe quantas vezes você puder perdoar. Porque a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Portanto, para isso mesmo foste chamado. Lá em 1 Pedro diz: pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir em seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum, e se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É Deus que vai julgar a sua situação. Aí fala assim: precisamos chegar ao ponto de confiarmos em Deus e não na carne, e não em nós, e não nesse fruto da carne que está tão forte em nós. Muitos adoram a Deus com seus lábios, afirmando que Ele é a sua fonte, mas vivem como órfãos. O grande problema da humanidade hoje é a paternidade, porque nós nos sentimos órfãos. Nós tivemos alguns problemas com o pai materno, com o pai terreno, e assim a gente não consegue ter essa conexão com o Pai Celestial. E a gente precisa tirar isso de dentro de nós. Não, mas tá tudo bem, Leandro. Não tá, porque seu comportamento não condiz com o que você fala. Dirigem suas próprias vidas e ao mesmo tempo confessam com sua boca: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Creio que você pode perceber o quão grave o pecado da ofensa. Se ele não for tratado, a ofensa acabará levando à morte. Mas quando você resiste à tentação de sentir ofendido, Deus opera uma grande vitória na sua vida. E às vezes a vitória que você está esperando é porque você precisa de estar neste lugar, de colocando essas possibilidades de ser ofendida a todo momento. Então eu oro hoje, acabei já essa questão do livro, e nós vamos orar o Salmo 91. Então, bom dia! Bom dia, Charlene. Bom dia, Aline. Bom dia, Regina. Sejam bem-vindas, viu? Tava aqui tão concentrada, meus amores. E eu creio que através das famílias é que o mundo pode mudar. Muitas vezes nós queremos a mudança do mundo, mas nós precisamos nos posicionar como família, ter uma família funcional dentro da nossa casa. Nós precisamos nos levantar urgentemente, o avivamento precisa acontecer dentro das famílias, essa reestruturação, essa restauração. Eu acredito que vai acontecer em nome do Senhor Jesus, porque nós vamos entender
o amor ágape que existe em nós, que Deus deu o seu próprio filho para que a gente vivesse uma vida plena aqui. Então, que esse amor ágape invada o seu coração, que o Espírito Santo trabalhe em você, que ele é que vai fazer o trabalho. Eu estou só aqui falando da palavra de Deus, mas quem vai trabalhar o seu coração é o Espírito Santo. Então, que ele trabalhe nessas situações, que situações precisam ser mudadas, restauradas na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu esposo, na vida da sua filha, na vida dos seus filhos, na vida do relacionamento com seu sogro, sua sogra, com sua mãe, com seus irmãos. Restaure, seja essa ponte de restauração. A gente não pode mandar no comportamento do outro, mas eu posso mandar no meu comportamento. E que eu não seja direcionada nem alinhada os meus comportamentos com o comportamento das outras pessoas. Que eu seja alinhada ao comportamento que Deus quer para a minha vida. Que Ele sabe o que os pensamentos dele é melhor do que os meus. Ele sabe infinitamente mais o que é melhor para mim. Eu só quero estar direcionada por Ele. Se é preciso perdoar 70 vezes 7 durante o dia, que eu perdoe, Senhor. Que eu libere perdão aonde eu for. Que o comportamento dessa pessoa que está me ofendendo, que eu estou tendo esse sentimento de ofensa, que eu não consiga mais enxergar isso, que eu só consiga enxergar amor. Que eu não consiga me comportar mais diante do comportamento dela, da maneira que não é para ser comportada. Que a minha vida seja um estilo de vida do Senhor. Que não importa quantos livros eu leia, que não importa quantas pregações eu escute, que não importa tudo isso, que eu quero viver o amor que o Senhor quer derramar sobre mim. Para que eu não seja igual um morto que só receba e retenha, que não tenha vida. Que sim, eu não retenha nada, porque eu não vou ser mais ofendida, Senhor. Porque essa isca de Satanás eu não vou mais querer para a minha vida. E eu oro em nome de Jesus. E eu vou ler o Salmo 91 agora. E entenda que você precisa se apegar a ele. Mais ainda, não desista. Às vezes essa situação já está perdurando há muito tempo. Mas se você desistir, a glória de Deus não vai se manifestar sobre a sua vida. E você não vai ter o testemunho que Deus tanto quer. E entenda, nós estamos sendo forjados nessa situação para ser pessoas melhores. Olhe do início dessa situação até agora, como você melhorou como pessoa, como você se apegou mais a Deus, como você direciona mais as coisas para Ele. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Não é fácil, mas é possível. Amém? Então vamos lá ler o Salmo 91 para iniciar o nosso dia. Você que se assenta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim: Deus, tu és o meu refúgio. Eu confio em ti, estou seguro. Isso mesmo, ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás deles você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada, nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia. Ainda que os outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Você será protegido e de longe verá os ímpios serem punidos. É de longe que você vai ver, porque é Ele que vai trabalhar. Deixa eu ver aqui que eu me perdi agora. Você será protegido e de onde verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Senhor é o seu refúgio. O Deus Altíssimo é o seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você, a iniquidade não passará da porta. Ele ordenou aos seus anjos que o guardem para onde quer que vá. Se tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras, pisará neles e nada acontecerá. Eu creio na tua palavra, Senhor. Se você se apegar em mim para salvar a sua vida, diz o Senhor, tirarei você de qualquer problema.
Senhor, eu creio tanto nisso. E eu quero cada vez mais me apegar a Ti, a Tua palavra, o Teu discernimento de espírito, Senhor. Se você aprender a confiar em mim, eu cuidarei de você como ninguém. Eu entrego, Senhor, já a minha vida, a minha família, tudo que há em mim. Eu quero participar, Senhor. Não faça nada sem mim, Senhor. Eu quero participar desse avivamento. E a minha família, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Porque eu não creio no que eu vejo. Eu creio no Senhor Jesus. Amém? Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com a vida longa e a você mostrarei a minha salvação. Amém, amém e amém. E a única coisa que eu peço ao Senhor hoje, Senhor, se vai haver esse avivamento através das famílias, não deixa a minha família de fora. Porque eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu creio nisso. Pode ser que eu não veja isso hoje. Eu não estou vendo isso hoje. Mas eu creio na sua palavra. E eu quero permanecer aqui firme. E não vou desistir. Não faça nada sem a minha família. Não faça nada sem mim, Senhor. Porque este avivamento eu quero viver. E perdoe, perdoe, perdoe. Entenda, a sua família precisa ser reestruturada. E através de você. Amém? Amém e amém. Amanhã a gente volta aqui, gente. Um bom dia para vocês. E que o Espírito Santo hoje trabalhe nessa questão da ofensa no seu coração. E entenda, espiritualmente nós somos geracionais. Nós precisamos levar gerações de amor ágape, de restauração, de um lar funcional para frente. Chega, seja quebrado aqui em nome de Jesus. Essa geração de destruição de famílias. Amém? E amanhã eu volto aqui em nome do Senhor Jesus.